Mas o que interessa para a gente é esse triângulo aqui retângulo, ó. Nesse triângulo você precisa identificar, você precisa saber quem são a hipotenusa e os catetos, tá? Então você precisa, olhou para o triângulo, você precisa saber qual lado é a hipotenusa, quais lados são os catetos. Você precisa saber disso, porque senão você não consegue resolver as questões de razões trigonométricas, porque as razões trigonométricas levam em consideração os lados do triângulo retângulo. Então esse triângulo aqui é o triângulo mais importante para a gente, é o que a gente vai estudar. Então a hipotenusa é o maior lado do triângulo, o lado de maior medida. Então esse lado aqui de maior medida é chamado de hipotenusa. E a hipotenusa ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então ela está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é formado por dois segmentos aqui, tá vendo? E o terceiro segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. Aí os catetos. Os catetos são exatamente os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, esses lados aqui, ó, do triângulo que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado, e os dois outros lados são chamados de catetos. Aí muita gente pergunta, e cateto oposto, cateto adjacente? Isso aí depende do ângulo, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então tá aqui um triângulo bem desenhado, né, bonito. Esse triângulo tem três lados, o lado A, o lado B e o lado C. Eu estou vendo aqui que o lado A é a hipotenusa, B e C são os catetos, o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, está vendo aqui? Oposta, é o maior lado do triângulo retângulo, então o lado A é a minha hipotenusa, B e C são os meus catetos. E eu tenho aqui dois ângulos, o ângulo beta e o ângulo gama. Esse aqui parece um Y, mas é a letra gama, letra grega gama, e esse aqui parece um B, mas na realidade é a letra grega beta. A letra grega beta, tá? Então eu tenho o ângulo beta e o ângulo gama aqui e o ângulo de 90 graus. Eu quero lembrar vocês o seguinte, que todo triângulo tem, se você somar os ângulos internos desse triângulo, esse ângulo mais esse, vai dar 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo, Desenhou um triângulo aí no caderno, ele vai ter a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, ok? Então, ó, se você observar esse triângulo, a hipotenusa é o A, né? O A é a hipotenusa, porque esse lado aqui está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado A é a minha hipotenusa. Os lados B e C são os catetos, né? Por quê? Porque eles formam o ângulo de 90 graus. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. E aí eu tenho os ângulos beta e gama. Beta e gama são ângulos complementares. Ou seja, se eu somar os dois vai dar 90 graus. Bom, eu falei agora há pouco que a soma dos três dá 180. Bom, se dá 180 a soma dos três e eu tiro 90 daqui, ó. Isso aqui é 90, né? Sobra quanto? Sobra 90. Então 90 graus é a soma desses dois aqui, ó. Então por isso eles são chamados de ângulos complementares. Então se você olhar, ver um triângulo retângulo qualquer, nós temos três triângulos retângulos aqui, você tem que saber identificar quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Nesse triângulo de cima, a hipotenusa é esse lado aqui. Por quê? Porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Então você tem sempre que saber que o ângulo de 90 graus é formado pelos catetos. Os catetos formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus. E é o maior lado do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui é esse lado aqui. A hipotenusa desse triângulo aqui é esse lado aqui, porque esse lado aqui está oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa desse triângulo aqui é esse lado aqui, porque esse lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, agora a gente vai analisar o que é um cateto oposto, o que é o cateto adjacente, porque para definir se o cateto é oposto ou adjacente, eu tenho que ter como referência um ângulo. Só que aqui no triângulo retângulo eu tenho dois ângulos complementares, né? Dois ângulos agudos, dois ângulos menores que 90 graus e que somados dá 90 graus. Então, o ângulo beta e o ângulo gama.
Então, quando eu for olhar se o cateto é adjacente ou oposto, eu vou ter que levar em consideração o ângulo. Por exemplo, ó, B é o cateto oposto ao ângulo beta. Então você pode observar, o ângulo beta está aqui, o lado B, ó, é o cateto oposto ao ângulo beta. E B é o cateto adjacente ao ângulo gama. Se você olhar esse ângulo aqui, ó, o lado B ajuda a formar esse ângulo. Então ele é o cateto adjacente ao ângulo gama. Ok? C é o cateto adjacente ao ângulo beta. Tá vendo aqui, ó? Esse lado aqui ajuda a formar o ângulo beta, então ele é o cateto adjacente ao ângulo beta e é o cateto oposto ao ângulo gama. Se você olhar para o ângulo gama, ó, o lado C é oposto ao ângulo gama. Observe que o oposto do ângulo beta é o adjacente do ângulo gama. O adjacente do ângulo beta é o oposto do ângulo gama. Isso acontece porque os ângulos são complementares. Então, ser oposto ou adjacente depende do ângulo. Você tem que observar o ângulo para definir. Eu tenho aqui um desenho com 3 triângulos. Se você pensar só daqui para cá, é um triângulo, né? Se eu pensar daqui para cá, é outro triângulo. Se eu pensar daqui para cá, eu tenho o triângulo maior de todos. Ok? Então, o que eu quero que você observe é o seguinte. O segmento de reta FG é paralelo ao segmento de reta DE e é paralelo ao segmento de reta AC, ok? Se esses segmentos de reta são paralelos, isso significa que os 3 triângulos são semelhantes. Os 3 triângulos são semelhantes. Por quê? Porque se essa reta aqui é paralela a essa, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, porque essas 3 retas são paralelas e são cortados por uma mesma reta, ó, tá vendo? Então, esses triângulos aqui são congruentes. São congruentes, têm a mesma medida. Eu falei semelhantes, está errado, né? Os triângulos são semelhantes, mas os ângulos são congruentes. Esses ângulos aqui têm a mesma medida, ok? E esses ângulos aqui também têm a mesma medida, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, que é um ângulo de 90 graus. Porque essas retas são paralelas, então esse ângulo aqui... Então, se você observar, os triângulos, todos os triângulos, esse maior e esse maior de todos, eles têm 3 ângulos com a mesma medida. Então, eles são semelhantes. Ó, eu tenho um ângulo alfa que é comum aos 3. Eu tenho esse ângulo que é igual a esse, que é igual a esse. E eu tenho esse ângulo que é igual a esse, que é igual a esse. Então, os 3 ângulos são iguais. Então, pelo caso ângulo-ângulo, né? Basta você observar que 2 ângulos têm a mesma medida. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu posso afirmar que esses 3 triângulos são semelhantes. Observe o seguinte, quando os triângulos são semelhantes, você tem que gravar isso. Quando a gente fala que o triângulo é congruente, a gente está falando que um triângulo é congruente ao outro, a gente está falando que o triângulo é exatamente igual ao outro. Tá? Quando a gente fala que o triângulo é congruente ao outro. Quando a gente fala que o triângulo é semelhante ao outro, a gente está falando, na realidade, que um dos triângulos é a redução do outro ou a ampliação do outro. Se você observar, esse triângulo maior é a ampliação do triângulo menor e é a redução do triângulo maior de todos. Tá? Então, figuras semelhantes são essas, são figuras que são uma ampliação, né, guardados as proporções necessárias, né, guardados os ângulos, né, uma figura semelhante à outra, uma ampliação da outra ou uma redução, né? Então aqui, esses 3 triângulos são na realidade triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, quando eu ampliei esse lado aqui, eu ampliei esse lado aqui para esse lado aqui, ó, tá vendo? Eu ampliei, não ampliei? Não aumentei? Da mesma forma que eu aumento esse lado, automaticamente esse lado aqui é ampliado para esse aqui na mesma proporção. Da mesma forma que eu amplio esse para esse, ó, esse outro lado aqui também é ampliado na mesma proporção. Esse lado de baixo também é ampliado na mesma proporção. Então existe uma proporção. Isso me dá a condição de fazer comparações. É por isso que eu posso usar comparações. Eu posso dizer que FG está para DE, assim como BG está para BE. Entendeu? E a partir daí surgiram também
as razões trigonométricas, porque se eu fizer combinações aqui de razões, ó, então, ó, eu posso dizer que FG está para BG, ó, FG está para BG, assim como DE está para BE, tá vendo? DE está para BE. Então, na realidade, eu estou dividindo essa parte por essa, estou dividindo essa parte por essa, e os valores que eu obter serão iguais, da mesma forma que AC está para BC. Então, se eu dividir FG por BG, DE por BE e AC por BC, eu vou encontrar o mesmo valor. Eu coloquei aqui como Y, ou seja, um valor constante. Se você pensar um pouquinho, esse FG dividido por BG, na realidade, é o meu seno. Por quê? FG é o cateto oposto ao ângulo alfa. Ó. FG é o cateto oposto ao ângulo alfa e BG é a minha hipotenusa desse triângulo menor. BG é a hipotenusa, né? Então, quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa, na realidade eu estou encontrando o seno do ângulo. Então, isso aqui é o seno. Qualquer uma dessas razões aqui corresponde ao seno do triângulo aí. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, ó. BF dividido por BG, ó. BF dividido por BG. Então, isso aqui é cosseno. Então, se eu dividir BF por BG, ou se eu dividir BD por BE, ó, BD por BE, se eu dividir BA, esse segmento aqui, BA ou AB, por BC, vai dar o mesmo resultado. Então, essa aqui é a razão que a gente chama de cosseno do ângulo alfa, ok? Então, para qualquer ângulo agudo de um triângulo retângulo, temos o seno. O seno é a medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Então, em nosso caso aqui, o seno vai ser, por exemplo, o seno de gama. O seno de gama vai ser C sobre A. O cosseno de gama vai ser B sobre A. E a tangente de gama vai ser C sobre B. Por quê? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então, ó, se você pensar no seno, o seno de beta e o cosseno de beta estão aqui, ó. Seno de beta, se você olhar para o ângulo beta, o seno de beta vai ser o cateto oposto a beta, B dividido pela hipotenusa A, ó, B sobre A. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, C sobre a hipotenusa, então vai ser C sobre A. Ok? O seno de gama, ó, a gente já viu aqui, seno de gama é C sobre A, cateto oposto a gama, dividido pela hipotenusa, e o cosseno de gama vai ser B sobre A, que é o cateto adjacente a gama, dividido pela hipotenusa. Se você observar, ó, o seno de beta é o cosseno de gama. O seno de gama é o cosseno de beta. Ó, seno de gama, C sobre A. Cosseno de beta, C sobre A. Então, o seno de gama e o cosseno de beta são iguais. O cosseno de gama e o seno de beta também são iguais. Por quê? Porque beta e gama são ângulos complementares. Quando os ângulos são complementares, quando eles somam 90 graus, eles têm o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Por quê? O cateto oposto de um é o cateto adjacente do outro, né? E a tangente? Tangente de beta, cateto oposto, cadê? Cateto oposto, ó, tangente de beta, ângulo beta. Cateto oposto, B dividido por C, que é o cateto adjacente. E a tangente de gama vai ser C sobre B. Ó. Observe que na tangente eles invertem, né? A tangente de beta é B sobre C, a tangente de gama C sobre B. Aqui não entra hipotenusa na tangente. Entra hipotenusa aqui no seno e no cosseno. Ok? Então vamos a um exemplo aqui básico. Observe o triângulo retângulo a seguir e calcule os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo θ. Então eu tenho o ângulo θ aqui. E aqui não tem valor nenhum, mas esse triângulo está escrito num quadriculado. Então eu posso contar as quadrículas aqui e eu vou considerar como unidades. Então, ó, quadrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 quadrículas, ou seja, tem 6 unidades. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadrículas, 10 unidades. Então eu posso dizer que o meu cateto oposto aqui
tem 6 unidades, né? E o meu cateto adjacente tem 10 unidades. Só que eu não tenho a hipotenusa, né? E ele está pedindo para calcular os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo θ. Para eu calcular o seno e o cosseno, eu preciso da hipotenusa. E eu não tenho o valor da hipotenusa, porque aqui não tem como contar as quadrículas, né? Então eu preciso calcular o valor da hipotenusa. Como é que eu vou calcular o valor da hipotenusa? Eu vou usar o conhecido, famoso Teorema de Pitágoras. Então o Teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você vai imaginar que esse A aqui seja a hipotenusa, ó. Esse A é esse lado aqui do triângulo, o B é esse lado do triângulo, o C é esse lado do triângulo. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu substituir aí o valor de B e C, que eu já sei, porque aqui é 10 e aqui é 6, então eu vou ter A ao quadrado igual a 10 ao quadrado, porque B está elevado ao quadrado, 6 ao quadrado, porque C está elevado ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100, 6 ao quadrado vai dar 36, então vou ter A ao quadrado igual a 100 mais 36, A igual a raiz de 136, ou A igual a 2 raiz de 34. Se a gente fatorar esse 136 aqui, a gente vai dar uma simplificada no nosso radical aqui. O 4 vai sair da raiz, vai virar 2 aqui do lado de fora, e vai ficar o 34 na raiz, porque 34 não tem raiz quadrada exata, né? Então eu vou ter que a hipotenusa é 2 raiz de 34. Bom, eu já tenho a hipotenusa, agora eu posso calcular o seno e o cosseno, porque o seno e o cosseno dependem da hipotenusa, né? Então vamos calcular o seno. O seno vai ser cateto oposto, esse lado aqui, sobre hipotenusa. Então vai ser 6 sobre 2 raiz de 34 que a gente acabou de achar. Eu posso simplificar essa fração, divido tudo por 2 em cima e embaixo. Se eu dividir em cima por 2 aqui vai dar 3. Se eu dividir por 2 aqui vai desaparecer esse 2. Então eu vou ter 3 sobre raiz de 34. Eu ainda tenho um probleminha aqui, eu preciso racionalizar isso aqui, porque eu não posso ter radical no denominador, né? Esse aqui é um número irracional, eu não posso ter um número irracional no denominador, eu vou racionalizar. Como é que eu racionalizo? Eu multiplico pela própria raiz. Só que se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então vamos lá. Multiplicando embaixo e em cima por raiz de 34, eu vou ter em cima 3 raiz de 34 e embaixo eu vou ter raiz de 34 ao quadrado, que aí eu vou cortar o expoente com o índice e vou ter 34. Então eu vou ter no final seno de θ igual a 3 raiz de 34 sobre 34. Pronto, achei o seno. Vamos achar agora o cosseno. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que a gente já sabe que é 10, sobre a hipotenusa que a gente calculou, 2 raiz de 34. De novo, eu vou simplificar aqui, ó, por 2, aqui vai dar 1, né? Então não vai aparecer nada aqui. E aqui vai dar 5, vai ficar 5 sobre raiz de 34. E agora, de novo, eu racionalizo, multiplico pela raiz. Então, no final, eu vou ter cosseno de θ igual a 5 raiz de 34 sobre 34. A tangente é o mais fácil de todos, né? Eu vou dividir o cateto oposto, que é 6, pelo cateto adjacente, que é 10. Então, 6 dividido por 10. Eu posso escrever isso na forma decimal, vai dar 0,6. Ou posso simplificar também essa fração aqui, né? Simplificando por 2, eu vou ter 6 dividido por 2 vai dar 3 em cima. 10 dividido por 2 vai dar 5. Eu vou ter 3 quintos, que é a tangente de θ. Então, agora eu tenho seno, cosseno e a tangente de θ, como a questão pediu que a gente calculasse. Olha, existem ângulos conhecidos como ângulos notáveis ou arcos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? E você você na realidade tem a obrigação de saber quem são o seno, cosseno e a tangente desses ângulos de 30, 45 e 60 graus. Você sabe? Pois é, se não sabe, você saiba que você tem a obrigação de saber. Quando você vai fazer o Enem ou o concurso, enfim, todas as questões lá, eles não dão o ângulo de 90, o seno dos ângulos de 30, 45 e 60. Por quê? Eles consideram que você sabe quem é o seno
quem é o cosseno e quem é a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então existe um macetezinho para a gente chegar a esses senos, cossenos e tangentes dos ângulos de 30, 45 e 60. O macete é esse, ó. Você coloca numa tabela dessa forma aqui, seno, cosseno, tangente, tá vendo? E aqui 30, 45 e 60, nessa ordem, tá? Então aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ, tangente de θ, e aqui os valores para θ, 30, 45 e 60. E aí você faz da seguinte forma, ó, você conta 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? Então, de novo, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois você vai fazer todos sobre 2, ou seja, você vai escrever o 2 aqui embaixo, você vai formar uma fração, tá? Todos os números sobre 2, então, todos sobre 2. Tá aí, formei fração aqui, em todos os quadradinhos aqui eu tenho uma fração, tá? Em todas as células dessa tabela aqui, dessa planilha eu tenho uma fração, ok? Feito isso, eu vou colocar uma raiz quadrada onde não tem 1. Então aqui tem 1, onde tem 1 eu não vou colocar raiz, mas onde não tem, por exemplo aqui, ó, aqui é 3 meios, né? Então onde não tem 1, eu vou colocar uma raiz quadrada, então eu vou colocar a raiz quadrada aqui, ó. Pronto, eu já descobri quais são os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Ó, seno de 30 é 1 sobre 2, ou meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, meio. Agora, para calcular a tangente, é só eu dividir o seno pelo cosseno. Ou seja, se eu dividir meio por raiz de 3 sobre 2, eu vou encontrar a tangente de 30. Então, dessa forma, dividindo, ó, eu tenho que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 vai ser 1. E a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Dessa forma, com esse macete, eu consigo aí o seno, cosseno, a tangente de 30, 45 e 60. Fácil, fácil. Muito fácil, né? Olha, existem algumas relações aí que é importante a gente frisar. Primeiro, essa que eu acabei de usar, que a tangente de beta é igual ao seno de beta dividido pelo cosseno de beta, tá? Então, a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Isso aqui é uma relação importante. E tem também a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou se você preferir, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, porque você passa esse aqui para cá, ó, é só manipulação de equação, não tem problema nenhum. Então a relação fundamental da trigonometria me dá a condição de fazer o seguinte: se eu tiver o valor do seno de um ângulo, eu posso achar o valor do cosseno desse ângulo simplesmente usando essa relação fundamental da trigonometria. Ok? Bom, gente, eu gostaria de agradecer pela atenção e qualquer coisa é só entrar em contato aí comigo. Se tiver dificuldade para fazer as atividades, pode entrar em contato que a gente vai ajudar, tá bom? Um abraço a todos.